Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para mais um vídeo onde tiramos as dúvidas de vocês, que vocês vêm solicitando para a gente aí, tanto no campo de comentários, quanto no nosso WhatsApp, do suporte, no e-mail, tá? Então vamos lá, hoje aqui uma questão aí que surgiu também no nosso grupo de operações avançadas, vamos falar um pouquinho, né, um nível um pouquinho mais avançado aí, operacional, sobre a função de agressão nos aumentos de posição, tá? Então, se você quer ter alguma informação um pouquinho mais básica aí de como funciona a nossa função de agressão, tanto na entrada quanto no aumento de posição, temos vários vídeos já aí recentes nos nossos canais, nossas playlists, onde a gente mostra e ensina como que funciona aí a nossa função de agressão, tá? Bom, hoje eu queria entrar num pequeno detalhe, galera, sobre a agressão dos aumentos de posição, que é bastante relevante, que tem ajudado muito aí nosso operacional diário, tá? Então eu peguei aqui um movimento do índice, esse aqui é um gráfico de 5 minutos, só para ficar mais claro aí o tipo de movimentação, tá? Aí, primeiramente eu preciso falar o seguinte, galera, no nossa função de agressão, nós podemos escolher aí o tempo gráfico que a agressão vai monitorar, tá? Então, por mais que nós estejamos operando ali o robô no gráfico de 1 minuto do índice do dólar, a função de agressão é mais utilizada ali com um tempo gráfico um pouquinho maior, então, sei lá, 3 minutos, gráfico de 4 minutos, 5 minutos é um padrão bem razoável, tá? Então, por que isso, pessoal? Porque no 1 minuto a pressão compradora e a pressão vendedora é muito volátil, né? Então, é muito volátil, tem muito ruído. Então, quando a gente pega a função de agressão e coloca para monitorar a função ali num tempo gráfico de 3 minutos até 5 minutos, nós conseguimos então tirar um pouquinho desse ruído e deixar a informação, né, que a gente está recebendo ali um pouquinho mais coerente, um pouquinho mais concisa, para que a gente possa ali parametrizar os robôs. É claro que você pode operar a agressão no 1 minuto, dá também, só que ele é um pouco mais volátil, então você precisa entender um pouquinho mais, né? Mas eu acho que é bem interessante ali operar de 3 a 5 minutos o tempo gráfico ali. O que diferencia isso, pessoal? A mediana, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma agressão num tempo gráfico ali de 3 minutos, ele vai estar utilizando os últimos 3 minutos, os últimos 3 candles de 1 minuto do preço, de movimentação do preço, né, da pressão vendedora e compradora para fazer a média, para fazer a mediana. Então ali, para ele contabilizar os 51%, ele vai pegar os 3 últimos minutos e vai dividir por 3, vai pegar ali as máximas, dividir por 3 e vai ver, né, qual foi a mediana. Então é isso que a gente está monitorando. Tá? Então, quando você pega os últimos 3 minutos, você tem uma informação um pouquinho mais diluída, né, do que se você pega em 1 minuto ali, movimentação com um pouco mais de ruído. Quanto maior o tempo gráfico, então você pega lá 5 minutos de informação, ela está um pouquinho mais diluída. Ela fica um pouquinho mais lento para mudar, entendeu, pessoal? Vocês precisam entender. Então, no minuto, você tem ali 40%, por exemplo, numa queda dessa, 40% de comprador, 60% vendedor ou 70% vendedor muito rápido. Só que em alguns momentos, no minuto, essa pressão compradora pode dar um picozinho e depois bate de novo, porque tem uma oscilação ali, pressão compradora-vendedora no gráfico de minuto, que é aquela briga, né? Mesmo que os vendedores estão ganhando a briga, mas às vezes tem um picozinho do comprador, uma coisa assim, um ruído muito rápido, né? Que a gente tenta tirar isso quando a gente puxa um tempo gráfico um pouquinho maior ali, não vai ter tanto ruído, vai ter uma informação um pouquinho mais coerente frente à movimentação, tá? Agora, é importante você compreender a dinâmica do tempo gráfico que você está utilizando na agressão. Então, não recomendo você ficar utilizando muitos tempos gráficos diferentes, que daí você não vai ter a melhor percepção
do tempo gráfico da agressão que você está trabalhando. Então, quando você coloca lá o nosso histograma ali, né, ou está monitorando em tempo real, ao vivo no pregão, a função de agressão, e você fica cada hora colocando um tempo gráfico, você não vai ficar ganhando a experiência, a habilidade, a intimidade com a agressão nesse tempo gráfico. Que isso é importante também, você conhecer então como que é o comportamento da movimentação, por exemplo, da agressão no índice, nos 5 minutos, que você estiver utilizando. Então, quanto mais você focar em um tempo gráfico, para você ir ganhando habilidade, entender a dinâmica de como funciona ali nesse tempo gráfico, para te ajudar na tua parametrização. Tá? Aí você vai ter aquele ajuste fino um pouquinho mais fácil, né? Quando você aí pega habilidade em monitorar aí o tempo gráfico da agressão. Tá? Bom, o que eu queria falar efetivamente hoje, pessoal, é o seguinte, né? Então nós estamos aí já há algumas semanas utilizando a agressão dos aumentos de posição, uma função que está realmente ajudando demais, né? Demais. Eu vou falar bem sucintamente aqui como é que funciona. Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico de 5 minutos, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, aqui começou esse movimento aqui, né? Começou aqui uma queda forte, tá? Então, vamos botar essa queda aqui, início e fim. Então, beleza. Então, foi uma queda forte no índice Bovespa, 2.400 pontos, marretada no índice, né? Então, vamos lá. A nossa função de agressão no ponto de entrada da operação é muito para livrar a gente aqui desse tipo de movimento, né? De não entrar muito cedo nesse movimento muito brusco. Então, por exemplo, aqui são 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25. Então, esse movimento aqui, tá? 2.400 pontos, foi realizado em 25 minutos de movimentação de preço. Tá? Então, mas vamos considerar aí, tá, esse movimento aqui, por exemplo, com esse gráfico de minutos, só para vocês entenderem a dinâmica da agressão que eu quero conversar com vocês. Bom, seguinte, é claro que nesse tipo de movimento nós vamos querer aí utilizar a agressão na entrada, né, na entrada da operação, para poder nos fazer não entrar tão cedo, né? Então nós vamos querer aí que o preço entrar depois que o preço mostre algum recuo, né? Claro que no gráfico de minuto não é essa queda tão vertiginosa, ele faz um pouquinho mais de movimentação aí, né? Nada muito brusco, muito significativo, porque realmente o movimento foi muito forte, né? Então você percebe aí que fecha um candle, abre o outro e continua derretendo, né? Então vai mostrar alguma movimentaçãozinha ali realmente no último candle aí, onde ele vai fazer uma correção ali de 660 pontos. No caso, você está utilizando ali para entrar na operação. A gente opera gráfico de 1 minuto, né, como principal, mas pode utilizar o nosso robô no gráfico de 5 minutos sem problema algum, tá? E no gráfico de 5 minutos, com certeza, você monitorando a pressão compradora e vendedora, você iria entrar apenas quando o preço começasse a retornar aqui, tá? Agora vamos considerar então, por exemplo, alguns métodos operacionais que nós temos no grupo, tá? E até alguns métodos operacionais que eu estou estudando, já estou operando, que é muito interessante também. Vamos supor que você está entrando agressivo ou que não está monitorando a agressão na tua entrada praticamente. Então nós temos alguns robôs aí que, por exemplo, querem se beneficiar da melhoria dos pontos de aumento de posição. Tá? Então pensa o seguinte, pessoal, pensa o seguinte. Se você não está monitorando a agressão aqui, você está apenas pelo DX de entrada. Então você vai entrar nesse movimento aqui muito forte, você vai entrar aqui, até antes. Tá? Por quê? Então você está entrando apenas com a variação DX, a variação do preço em relação à média. Não está monitorando a agressão. Então para você isso aqui é só mais um movimento. Para entrar na operação, não vai monitorar se está sendo uma surra nos vendedores ou compradores, não. Abriu a distância X em relação à média, vai entrar na operação, tá? Beleza. Então acontece o que, pessoal? Vamos até colocar a média aqui, né? Só para a gente ficar mais fácil a gente observar. Beleza. O problema da média 25 aqui que ele veio aqui de cima, né? Mas vamos considerar esse movimento aqui, tá? Então abriu a distorção significativa aqui da média, entrou. Beleza? Então veja,
você está entrando cedo na operação. Olha o movimento como está forte, né? Então você está tendo que lidar com um movimento grande aqui de quase 2.000 pontos depois da sua entrada. Veja só, alguns modelos operacionais não querem restringir. E quando eu digo modelos operacionais, são mais agressivos e, galera, tem muitos métodos diferentes que não deixam de ser bons, porque é agressivo, entra cedo, nada, né? Depende da técnica que você vai utilizar durante seu trade. Mas alguns métodos operacionais, então, aceitam entrar cedo na operação e vão gerenciar o seu risco dentro do trade. Tá? Dentro do trade ele vai gerenciar o risco. Como? Então vamos lá. Alguns métodos operacionais entram cedo no trade, então está entrando apenas com variação DX de variação do preço em relação à média, sem monitorar a agressão praticamente, e você pode utilizar isso colocando, por exemplo, uma agressão zero, né, porque tem que estar com a agressão ligada na entrada para utilizar a agressão nos aumentos de posição. Isso é uma função que a gente fez e a gente pode até depois fazer algum ajuste nisso aí, mas se você não quer utilizar a agressão na entrada, é só você colocar o zero, tá? Agressão zero, e você vai utilizar só os aumentos de posição. Então, tudo bem, é como se tivesse desligado a agressão na entrada, tá? Então, estaria desligado alguns métodos que usam desligado o aumento a agressão na entrada e vão fazer o quê? Vão monitorar a agressão nos aumentos de posição. Tá? Então, por exemplo, ele entrou cedo aqui, tá? Com um contrato. Tá? E vamos supor, galera, que alguns robôs têm um método operacional de efetuar vários aumentos de posição com pouca relevância. Então, vamos colocar aqui. Então, o cara vai colocar aqui vários aumentos de posição. Com pouquíssimos contratos. Então entrou com um, coloca mais um, mais um, mais um, depois coloca 2, 2, 2, depois coloca 3, 3, 6, sei lá, vários aumentos de posição com poucos contratos, né? Mas eu vou explicar já, pessoal, qual que é o sentido disso, tá? Lembrando sempre, galera, aumentos de posição coerentes, né? Número de contratos razoável frente ao seu capital, frente ao seu gerenciamento de risco, frente a tudo. Então, nada de aleatório. Então, por exemplo, você entrou com um contrato aqui. Nos primeiros aumentos vai colocar mais um contrato, mais um contrato, mais um contrato, depois mais um contrato, depois você quer aumentar um pouquinho mais, você coloca 2, 2, 2, depois você coloca 3, 3, 3. Ou seja, são poucos contratos e muitos aumentos. A gente não vai fazer aqueles aumentos assim, entra com 1, coloca mais 2, depois coloca mais 4, tá com 4, coloca mais 4, tá com 8, coloca mais 8, tá com 16, coloca mais 16, que são aumentos mais pesados. Nesse tipo de aumentos mais pesados, onde você está jogando, aumentando a sua posição com a mão que você tem, você vai colocar menos aumentos de posição, claro, em pontos mais estratégicos, para puxar seu preço médio, tranquilo. Isso é um método tradicional de aumento de posição. Esse estilo operacional aqui, pessoal, o que é? Você vai colocar vários aumentos de posição, então não tem um modo exato, né? Então cada um faz do jeito que quer, o número de contratos, o espaçamento dos aumentos de posição, um monte de coisa, né? Agora, qual que é a questão aqui, pessoal? No movimento normal, no movimento tranquilo, o que vai acontecer? Vai entrar, vai pegar os aumentos de posição, vai ficar bem posicionado, vai sair um toque na média. Movimento normal, movimento que acontece todo dia, toda hora. Tá? Ele vai pegar, vai entrar com um, coloca mais um, mais um, mais um, rapidamente, mais dois, mais dois, mais dois, puxa o preço médio e sai na média com dinheiro. Puxa o preço médio rápido e sai rápido. Tá? E nesse caso aqui, pode colocar também, que dá para operar muito interessante, com regressões parciais. Então você entra e coloca mais um, mais um, mais um. Quando ele começa a voltar, você vai solta, 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 parcial, parcial. Aí pega, aí começa a cair de novo, aí pega, pega, pega de novo, aí parcial, parcial, parcial. Dá para fazer um negócio muito louco, muito legal aqui, tá? Nesse estilo. Agora vamos supor assim, qual a grande questão desse método operacional que está utilizando agressão nos aumentos de posição? Você vai colocar aqui então a porcentagem de agressão que você quer que o preço esteja fazendo, que a força compradora e vendedora esteja monitorando, para efetuar o aumento de posição. Tá? Então, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aumentos de posição muito rápidos.
né? Então, você vai colocar para cada aumento de posição, qual a porcentagem de agressão, de pressão compradora, porque aqui você está monitorando a compra, né? O preço está abaixo da média, o preço está caindo, você quer encontrar um bom ponto onde o preço vai retornar para a média. Então, um ponto de compra. Você está procurando aqui uma oportunidade de compra na operação. Tá? Então, uma vez que o preço está caindo com força, você monitorou, você configurou no seu robô porcentagens de agressão que você quer entrar. Essas porcentagens podem ser únicas para todos os aumentos de posição. Então você vai configurar aqui, eu quero que quando o preço estiver com 52% de pressão compradora, sei lá, no tempo gráfico de 3 a 5 minutos da agressão, eu vou querer entrar efetuar o aumento de posição. Se essas condições não estiverem satisfeitas, ou seja, o ponto de aumento de posição e a agressão que eu configurei, não execute. Só execute o aumento de posição quando as duas condições forem satisfeitas, que é o quê? O ponto de aumento de posição e a pressão compradora mais de 51%, 52% no tempo gráfico da agressão de 3 a 5 minutos, que você configurou lá. Tá? Então, a cada ponto que ele passar aqui, ele vai monitorar. O ponto de aumento de posição aconteceu? Aconteceu, o preço chegou aqui. A pressão compradora está mais de 52%? Igual ou mais? Não. Então, os compradores estão levando uma surra. Então, não vai executar. Então, vai passar direto para o aumento de posição. Aqui vai passar direto por esse aumento de posição também, o segundo também. Vai passar direto pelo terceiro. Opa. Vocês estão entendendo, pessoal? Vai passar direto pelo terceiro. Vai passar direto pelo quarto. Tá? Então, vai executar os aumentos de posição? Não. Por quê? Porque a pressão compradora está baixa, está 46%, 44%, 43%. E a gente configurou para apenas efetuar o aumento de posição quando a agressão, pressão compradora estiver ali 52% ou mais. Né? E a gente configurou a mesma agressão para todos os aumentos de posição. Quando acontecer o aumento de a agressão, ele vai fazer o quê? Vamos, por exemplo, falar que ele passou direto aqui e passou direto em todos e só aconteceu a condição aqui no final, aqui no final. Então, nesse ponto aqui, aconteceu a condição de 52% pressão compradora da agressão no tempo gráfico de 3 a 5 minutos. Tá? Ou seja, esses pontos de aumento de posição que estão aqui acima estão satisfazendo as duas condições agora. O ponto de entrada está no ponto ou mais e a agressão. Se você configurou 52% para todos, nesse ponto aqui ele vai verificar quais aumentos de posição estão dando satisfazendo as duas condições e vai executar todos os aumentos aqui. Nesse ponto. Então aqui, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Vamos por 4 contratos. 4 vezes de 1 contratos. 4 primeiros aumentos. Depois, 4 vezes de 2. 2, 2, 2, 2, 8. Então ele vai executar aqui 12, por exemplo, 12 contratos. De uma vez só. Em vez dele entrar fracionado nesses pontos, ele vai jogar os 12 aqui embaixo. E olha a puxada do preço médio, galera. Então, esse percurso aqui, aqui ele está com um contrato e aqui ele joga 12. Você puxa o teu preço médio, colado, mas colado no preço corrente aqui onde você está. Você puxou muito o teu preço médio, 12 vezes o que você tinha na mão. Tá? Agora, se você tivesse jogado nesses pontos aqui, o teu preço médio, claro que ficaria melhor do que a entrada, mas ficaria pelo meio do caminho aqui, sabe? Não estaria tão bom, por quê? Porque você estaria pegando pontos ali em pontos piores, né? Do que você jogou tudo aqui embaixo. Né? Agora, preste atenção. É muito utilizado no grupo para tentar aumentar a eficiência do trade e é uma das funções do nosso robô que você pode selecionar. Você pode selecionar a agressão, a porcentagem
de força compradora para cada aumento de posição, não uma para todos. Então, por exemplo, esse primeiro aumento de posição, você pode colocar uma pressão, uma força compradora de 54%. Então eu só quero que execute esse aumento de posição aqui, o primeiro, quando tiver pressão compradora de 54%. Esse segundo, você pode colocar também 54%. O terceiro, aí você já pode colocar ali, sei lá, 53%. O quarto, 53% também. O quinto, você já pode colocar 52%. E aqui 52 também, o sexto. Depois você pode colocar 51, o sétimo. E o oitavo, 51 também. O nono você já pode colocar 50. E o décimo, 50 também. O 11º, 49. E o 12º, 49 também. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Então, você precisa entender o seguinte, como que funciona a movimentação do preço, né? Quando acontece um movimento no início, geralmente a força tende a ser maior, né? Então, quando começa o movimento brusco, geralmente a força está muito grande. E essa força vai se mantendo grande, o movimento vai ser longo, de força, porque a força está muito alta e o movimento vai se prolongar. Ou o movimento começa forte, a tendência é o movimento começar forte e ir enfraquecendo. Porque se isso não acontecesse, nunca que os compradores iam conseguir ganhar a briga de novo. Em uma hora a gente sabe que ele vai ganhar a briga também, por isso que tem essa oscilação de preço. Cai, depois sobe. Ou sobe, depois cai. Essa é a movimentação do preço, né? Então a gente sabe que quando acontece um movimento mais brusco, a tendência é começar com força e ir enfraquecendo. Normal, né, galera? Ninguém consegue manter a intensidade. Né? Intensidade. Por o preço começar a cair muito forte, ele tem que estar com muita força na pressão vendedora, só que depois não consegue manter a força tanto tempo. Se os vendedores conseguissem manter a força aqui igual, o preço não parava de cair. Os vendedores estão aqui 60%, 40%, estão ganhando. 60, 40, 60, 40. Se os vendedores conseguissem manter esse nível para sempre, o preço não parava de cair. Então, vai acontecer no começo do movimento, se os vendedores ganharam, começa a bater, a pressão vendedora vai ser muito forte, os compradores levando uma surra, mas em algum momento vai começar a cair, 60, 40, daqui a pouco, 58, 42, 56, 44, 54, 46 e vai os compradores equilibrando a balança, mas o movimento ele tem, né, um caminho, né? Então vai acontecer isso. Então pensa o seguinte, no começo eu quero é inteligente colocar uma agressão maior, né? Maior, porque eu não quero, se o movimento está com muita força, eu não quero entrar tão cedo. Então você vai colocar uma agressão maior para só executar esse aumento de posição aqui, se realmente a movimentação, esses primeiros aqui, se realmente o comprador estiver ganhando forte. Se não, eu quero ficar quietinho aqui, tá? Ficar quietinho aqui e esperar o movimento realmente consolidar. E se o movimento for muito brusco e for muito para baixo, vai pegar os outros aumentos de posição, os pontos de aumento de posição, eu vou diminuindo um pouco a minha pressão que eu aceito entrar na compra, tá? A pressão compradora que eu aceito entrar na compra, eu vou diminuindo, porque quanto mais longo vai ficar o movimento, eu posso aceitar entrar um pouco mais cedo no trade frente à pressão compradora e vendedora, porque o preço já andou, eu sei estatisticamente que há níveis de movimentação, né, de ranges, tá? Então, quanto mais o preço for andando, mais eu vou abrir mão, né, e fazer assim, olha, eu vou aceitar entrar com uma porcentagem menor ali de agressão. Então, 53, 52, 51, até que nos movimentos muito longos, ou seja, aqui correu 2.000 pontos de índice,
eu aceito esse aumento de posição ser executado quando o preço não tiver, os compradores não estiverem nem ganhando, mas já estiverem começando a equilibrar. Por exemplo, aqui eu só vou querer que execute com 53, 54% de comprador. Tá? Nesses últimos aqui, eu vou aceitar até quando estiver perdendo ainda, 48% do comprador e 52% para o vendedor. Mas eu sei que é um ponto que já esticou e que vale a pena eu entrar nesse ponto aqui, mesmo com os compradores ainda perdendo, mas que já estão mostrando que equilibrou. Só que olha o ponto onde está. Então veja, eu estou entrando num ponto muito esticado, ou seja, o 12º aumento de posição aqui, aceitando um 48% de pressão compradora, mas em detrimento à pressão compradora que não é tão relevante a compra, a pressão compradora, mas o ponto de aumento de posição é muito relevante. Então tem essas duas questões, né, galera? A distância da tua entrada e a pressão compradora. Esses dois pontos têm a sua relevância. Então isso precisa ficar muito claro. Quanto maior a distância que o preço abriu em relação à sua entrada, você pode entrar um pouquinho mais agressivo na pressão compradora. Tá? Agora, o que hoje acontece no nosso robô? Se aconteceu a condição aqui ao ponto de aumento de posição, então, veja, uma coisa importante. Quando o preço começou a voltar, e deu lá, por exemplo, 54%, por exemplo, vamos dizer que foi aqui, ó, que deu 54% de pressão compradora, tá? Então, ele já passou por esse aumento, e aconteceu que 54%, se você configurou 54% para todos, ele não ia executar esses dois últimos aumentos. Porque só a condição de pontos aconteceu e também não aconteceu mais. Quando aconteceu a condição de 54%, o ponto de aumento de posição não estava mais satisfeito, porque o preço já estava acima do ponto. Então ele não executou esses dois últimos aumentos, o que não é bom. Porque se o preço foi lá, o ideal era ter executado, ter um aumento, porque daí você consegue puxar o teu preço médio. Então, uma vez que o preço foi lá no aumento e não pegou, isso não é bom para a estratégia. Tá? Então, mas se você colocou aqui 48% aqui embaixo, é muito provável que tenha pego. Porque nesse ponto aqui, deu 48 e deu ponto, vai executar. Deu 49 e deu ponto, vai executar. Aqui deu 54 e deu ponto, aí vai executar. Então, seria executando quase todos os aumentos de posição. Tá? Por quê, galera? Quando executa esse aumento de posição aqui, o último, por exemplo, deu 48% de pressão compradora e deu o ponto, ele vai executar esse aumento. Mas os outros não estão satisfazendo as condições, porque eles estão com pressão compradora maior. Então não vão executar, vai executar só esse aqui. Só vão executar esses outros aumentos de posição se acontecer a condição de agressão e o ponto estiver satisfazendo também. Então ele pode executar o último aumento e não executar o primeiro, o segundo, o terceiro. Porque cada um tem as suas duas condições de entrada na operação. Tá? Agora, uma coisa que nós identificamos no grupo, que em alguns momentos, em algumas paralisações, valeria a pena, quando executar, por exemplo, o 12º aumento de posição aqui, de acordo com as agressões individuais que você configurou, valeria a pena executar todos os outros aumentos ao mesmo tempo. Então, é uma opção que seria válida em algumas configurações. Por exemplo, aqui acontece um movimento forte. Então, pressão compradora está 40, 40, 40, 42, 42, 44, 42, 42. Aí aqui os compradores começaram, o movimento chegou no exaustão, os vendedores não aguentaram mais e os compradores começaram a voltar para o jogo. Então aqui deu 48%. Os outros aqui estão 54, 53, tá? Os outros aumentos. Aqui está 48%. Quando aconteceu essa condição de 48% de pressão compradora, executou esse aumento de posição aqui, o último. Tá? Em alguns momentos, vale a pena que a gente fale para o robô o seguinte: tá, executou esse aumento de posição, mas não executou os 11 outros aumentos de posição. Mas já que executou esse aumento,
e eu sei que o preço andou muito e já fez a condição que eu falei no 12º para satisfazer, eu quero que seja executado todos os outros aumentos de posição que não foram executados ainda nesse momento também. Tá? Vocês estão me entendendo, pessoal? Hoje a gente não tem essa função. A gente não tem. A gente não tinha visto essa questão que foi visto no uso do robô, no uso da agressão. Né? Que pode ser válido. Pode ser válido, não é que tem que ser válido assim, não. Você pode configurar. Pode ser bom, pode não ser. Tá? É de cada um. Mas a gente viu que isso pode ser interessante. Então, quando chega num ponto muito esticado, e eu digo no último, mas pode ser por aqui, sei lá, aconteceu aqui, no 8º aumento de posição. Aconteceu. Você pode ser interessante para você executar os 7 primeiros. Vocês estão me entendendo? Então, nós identificamos isso aqui, que realmente pode ser uma função interessante em falar para o robô que, quando executar um aumento de posição que você configurou com agressões individuais diferentes, quando executa o aumento de posição, seja lá qual for lá, o 3º, o 4º, o 6º ou o 12º nesse exemplo, verifique se tem aumentos de posições anteriores que estão satisfazendo os pontos de entrada, claro, mas não estão satisfazendo a agressão, mas execute. Se os pontos de aumento de posição estão sendo satisfeitos e executou, sei lá, o 6º aumento, se tiver aumentos anteriores que não foram executados por conta da agressão, execute todos ao mesmo tempo quando você executou esse aumento de posição aqui no 6º, que deu a condição da agressão e do ponto. Então, você vai puxar. Por que isso é interessante em alguns momentos, galera? Porque, às vezes, você está no trade e você precisa aumentar a posição para puxar teu preço médio. Tá? E como você está trabalhando com vários aumentos de posição com poucos contratos, se você joga apenas aqui o 12º e o 11º aumento de posição, que são com poucos contratos, ele não vai puxar tanto o seu preço médio como você gostaria, porque os outros não foram acionados. E, no caso, se acionar, sei lá, você está com um contrato, aqui você vai jogar 4, 2, 2, 5, você vai puxar teu preço médio. Agora, se você jogar todos, você vai ficar com o teu preço médio muito melhor e vai sair com muito mais dinheiro, que você vai ficar aqui com 12, 16 contratos e vai sair com ganho com 16 contratos de 50 a 100 pontos. Diferentemente do que você sairia aqui com um ganho de 100 pontos com 4 contratos, 5 contratos. Tá? É claro que, uma vez que você jogou todos os aumentos de posição, o teu risco operacional aumenta um pouco. Mas isso é consciente. Vocês estão entendendo? Isso é consciente. Então, nós identificamos que essa função é interessante. Pode ser interessante você falar assim, olha, eu quero que execute todos os aumentos de posição anteriores, se aconteceu a condição no 6º, no 7º, no 8º e tenha aumentos de posição anteriores que não foram executados. Tá? É claro que isso aí tem uma dinâmica diferente. Você precisa entender, estudar. Mas é uma função que a gente viu que vai ajudar. E se vai ajudar, galera, nós vamos implementar. Tá? Então já passei para o Daniel, já passei para o nosso programador-chefe, o Eric, e nós já estamos em desenvolvimento dessa função, onde nós liberaremos aí a execução de aumentos de posição anteriores de execução que não foram executados ainda por conta da agressão. Isso aqui vai ajudar bastante. Tá? Eu acho que vão ter algumas configurações, alguns modelos operacionais que vão ajudar muito. Tá? Vão ajudar muito aí o nosso trade. Então é isso aí, galera. Isso eu queria mostrar para vocês, que vocês entendessem um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, né? E veja só, pessoal, veja só. No grupo de operações avançadas, a galera desenvolveu isso aqui. Métodos operacionais, utilizando isso aqui. O pessoal ali realmente manja do que está fazendo. Tá? Manja do que está fazendo. E foi uma sugestão que o pessoal deu, identificamos realmente que vale a pena. E é assim que a gente evolui a nossa estratégia, galera. É assim. Isso que eu falo para vocês. Nós conseguimos montar um sistema ali no grupo de operações avançadas, né, onde nós temos centenas, milhares de traders operando a estratégia todos os dias com conhecimento muito grande, né?
E quanto mais pessoas, galera, mais cabeças pensando, maior é a criatividade. Então, isso assim é impressionante. Tá? Uma cabeça pode ser boa, pode pensar. Agora 10, 20, 50, 100 cabeças juntas com criatividades diversas conseguem identificar modelos operacionais, formas de operar com segurança muito grande, galera. Tá? Então, esse é o grande diferencial da nossa estratégia. A nossa estratégia evolui com muita gente pensando em cima. Não sou só eu, não sou só o Daniel, não sou só o Eric. É muita gente pensando em cima e sugerindo todas as funcionalidades que a gente está colocando na Range Map, na CTM, a própria Flip que a gente está fazendo agora, são sugestões do nosso grupo, galera. Do nosso grupo, de um monte de gente. É claro que a gente recebe muita coisa e a gente tem que filtrar. Mas, de tanta coisa que a gente recebe, o filtro são de coisas muito boas, realmente incisivas, que nos ajudam mesmo. Essa função aqui, galera, vai ajudar muito. Né? Vai ajudar muito. E é apenas um dos exemplos do que a gente está trabalhando diariamente ali no grupo de operações avançadas. Então, show, galera. Pessoal do grupo de operações avançadas, realmente está de parabéns demais. Não tem o que falar. Né? Não tem o que falar. É um grupo diferenciado. Não tem, galera. Pensa assim, vocês. Tem um monte de grupo por aí. Tá? Tem um monte de grupo aí. Eu não vou falar que o nosso grupo. Nosso grupo, a gente sabe o que é o nosso grupo e o que a gente está conseguindo lá dentro. Agora, veja se alguma empresa tem essa evolução operacional de identificou aqui e já está implementando ali. O pessoal identificou na Flip algumas coisas, já estamos implementando ali, na Range Map também, na CTM, já estão solicitando algumas coisas na CTM ali, que vai ajudar muito. Então, nós estamos diariamente trabalhando, entendendo, em conjunto com o pessoal ali no grupo, implementando de forma muito ágil. Uma coisa que eu sempre tive em mente, que nós precisamos ter um desenvolvimento ágil. Não é identificar, identificamos isso aqui, aí vai entrar ali na nossa reunião de planejamento do mês que vem. Aí depois da reunião de planejamento, a gente vai lá conversar com a equipe de desenvolvimento. E qualquer coisa, em qualquer dessas empresas aí, pessoal, demora 6 meses para ficar pronto. São dinossauros andando. Não, galera, eu gosto de agilidade. Eu sempre fiz, a gente precisa ter agilidade no desenvolvimento. Identificou uma coisa aqui, é válida, beleza, identificamos, vamos lá, cara, isso aqui é para sair em 2 semanas. Vocês estão me entendendo? E é algo complexo, algo que muda muita coisa. Então, agora, a agilidade, e é isso que a gente está fazendo. O pessoal do grupo sabe, galera, que está aqui com a gente há anos, todas as atualizações que a gente fez no Gênesis, todas as atualizações da Range Map, todas as atualizações da CTM, são ágeis. Às vezes algumas pessoas falam, precisa de mais agilidade. Claro, a gente vai no jeito que dá, né, galera? Mas comparado com o que tem por aí, porra, galera, nós somos muito mais ágeis do que o pessoal tem por aí. E esse é o nosso diferencial, agilidade. Né? Então a gente não fica parado, a gente está realmente sempre buscando evoluir. O nosso anseio é esse, evoluir sempre. Sempre melhorar o operacional. E galera, isso é muito divertido. Tá? Galera, eu sempre falo que eu não trabalho, eu me divirto o dia inteiro analisando o gráfico e vendo a estatística e vendo a movimentação e vendo ali que o pessoal do grupo está conversando e eu vejo no grupo um negócio interessante, ele já fala, ô Daniel, olha isso aqui é interessante. Aí o pessoal, realmente, não, isso aqui não. E a gente está conversando direto, o pessoal no grupo ali está interagindo, a gente só de olho, e às vezes conversa também, mas o pessoal interagindo, a gente identificando. E a gente operando também, vendo o que pode ser legal. Então, eu estou operando o dia inteiro aqui, de olho no grupo ali, monitorando as novas ferramentas, em contato com o pessoal do desenvolvimento. A gente está aí, galera. É para isso. É para evoluir o nosso operacional. E se a gente pegar aqui os últimos anos, galera, é impressionante o que a gente está conseguindo. Né? E não vamos parar, não. Não tem. Isso é contínuo, galera. Essa evolução é contínua, não dá para parar. Né? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro, como eu disse para vocês. É um nível mais avançado operacional. Né? Então, às vezes, algum pessoal iniciante aí não conseguiu compreender essa questão da entrada, da agressão, tempo gráfico, não sei o que tal. Não se preocupe.
Esse é um nível um pouco mais avançado. É simples. Você vai entender mais para frente se você não entendeu hoje, tá? Mas eu quis mostrar aí para o pessoal que está já entendendo um pouquinho mais essa dinâmica aqui, que realmente é uma função interessante. É um detalhe ali, um detalhe que tenho certeza vai fazer muita diferença. E essa questão, né, galera? Detalhes. O trade é detalhes, tá? Que fazem a diferença aí no nosso operacional. Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida aí nessa questão, botem no campo de comentários que a gente vai aí tá podendo fazer outros vídeos conversando com vocês aí sobre o que não ficou claro aí ainda. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais.